Bom dia, minha amiga, meu amigo, me chamo Pastor Ivanildo. Bom dia, paz do Senhor. Eu, missionária Rosinete. Então, pessoal, hoje é segunda-feira, né? Nós estamos aqui com o objetivo de falar um pouco sobre a direção financeira, né? A direção financeira, minha amiga, meu amigo, ela não é o cartão da loteria, não. A direção financeira é uma forma que o Espírito Santo ele criou para que você consiga ver os pontos negativos, os pontos positivos. Muitas das vezes você tem lutado com tanta força, com tanta garra e não tem achado, meu amigo e minha amiga, o ponto porque não está acontecendo o que você tanto deseja, o que você tanto almeja, que é a prosperidade, que é a vida abundante, que é a vida, a terra, alcançar a terra que mana leite e mel. Nós temos uma frase que diz assim: ser bem-sucedido é dom de Deus? É dom de Deus, Josi? Com certeza. É dom de Deus, minha amiga, meu amigo. É por isso que o Espírito Santo tem nos usado com essa direção, tem nos usado com esta visão. Às segunda-feira, hoje, dia 5, às 7h36 da manhã, nós estamos aqui fazendo um trabalho. A gente começou o trabalho hoje mais cedo, porque nós temos um compromisso às 8 horas. Então, minha amiga, meu amigo, Deus, o que Ele vai falar aqui é para que nós venhamos abrir os olhos da nossa mente, para que nós venhamos abrir o entendimento, porque nem tudo, muitas das vezes, é o diabo que está atrapalhando, que está perturbando a vida profissional, a vida financeira. Muitas das vezes é nós mesmos, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas transgressões. Não é verdade, Rosa? Sim. Vamos para a palavra e tenho certeza que você vai ter um entendimento do próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo vai falar com todos nós. E Deus, ele tem promessa para a sua vida em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 28:12, diz assim: quando o justo triunfa, há grande alegria. Mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Às vezes, minha amiga, meu amigo, o problema tem se levantado contra a tua vida e você tem se escondido. Você tem se escondido em vez de lutar, em vez de partir para cima do problema, usando a fé, usando as ferramentas, as armas que o nosso Deus nos concedeu, que é a sua palavra. Se recua, se esconde. Mas olha só o motivo porque muitos têm se escondido. Quem encobre a sua transgressões, jamais prosperará. Você está vendo? O pecado tem trazido medo. O pecado tem trazido desânimo. O pecado tem trazido a falência financeira.
O pecado, ele tem trazido a falência profissional. É por isso que o Senhor Jesus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus diz na palavra dele, né? Quer dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas estavam transgredindo a lei. Deus tinha dado uma lei e elas transgrediram. É por isso que o resultado é mirrado, é pequeno, trabalha muito e o resultado sempre pequenininho, não é verdade, Rose? E os resultados muitas das vezes têm sido negativos e às vezes por falta de parceria com quem você está trabalhando. Tem pessoas que ela não está se entendendo nem com a própria esposa ou vice-versa, ou você não está entendendo o seu esposo. Às vezes vocês até trabalham, mas não estão focados, não estão com a mesma visão. Às vezes um se sente menos, outro se sente mais, outro se sente diminuído, porque é o homem. E tem acontecido muitos conflitos. Nós temos observado isso, tem acontecido muito na vida profissional, de pessoas que têm o próprio negócios, há pessoas que trabalham por conta própria. Aí ela fala, não, mas ela gasta mais. Aí ela fica, não, é ele que não faz nada. E nisso um ofende o outro, termina levando o assunto profissional para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, fica desgastado, né? E um cobra de um lado, outro cobra de outro lado, um cobra de uma coisa, outro cobra outra, e não está se entendendo. E o mal está tirando o que? Aproveito. Então, às vezes a transgressão está sendo você maltratando a sua própria esposa, verbalmente, ou até mesmo tendo um pensamento ao contrário. Então, por causa de dinheiro, por causa de dinheiro, por causa de... mas tem que crescer. Mas ela não sonha o meu sonho. Ela me ajuda, ou vice-versa, você fala, mas ele não sonha o meu sonho. O sonho é meu. Vamos lá. Vocês se tornaram um só quando casaram. Vocês são esposo e esposa que deveriam se entender com mais facilidade, porque se amam, tem uma família, tem uma história. Mas por que é diferente? Porque não está havendo harmonia. Vamos lá. Vamos pensar se tem sido realmente fiel, se tem buscado pelo menos uma direção de Deus, se tem os dois orado. Porque às vezes você fala, mas eu não sou cristão. Mas não precisa ser cristão para orar, para falar com Deus, não? No desespero, né? A pessoa dá aquele grito, meu Deus! Não fala, não grita Deus? Então, a necessidade de você ouvir um pouco. Às vezes, abaixa um pouco a bola, deixa de ser orgulhosa, orgulhoso e peça ajuda. Se você não está conseguindo resolver esse assunto no seu trabalho, nos seus negócios, procura ajuda. Porque aqui nós temos uma direção. Se você querer nossa ajuda, a gente vai estar aqui para ajudar. Seja você de perto ou de longe, nós temos como entrar na rede social. Tem blog, tem várias. Tá vasto aí o nosso trabalho. Que às vezes necessita de uma oração. Verdade. Às vezes necessita de você desabafar um pouco e falar. Às vezes está necessitado de você sentar com a sua esposa e chegar a ouvir. Às vezes você deixa ela falando sozinha e isso não é bacana. Isso não é legal. Você gostaria de você estar falando com uma pessoa, para você é importante, ela levantar ou ele e deixar você falando só? Então tem um ofendido o outro. E os negócios não têm saído bem. Não tem tido progresso. Porque a casa dividida não subsiste. Não subsiste. Então, meu amigo, minha amiga,
Esse é o momento de você refletir, porque o que encobre as suas transgressões, qual tem sido as suas? Só você sabe. Às vezes está mentindo, às vezes está tirando o que não é para tirar, mexendo onde não é para mexer. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, hoje não está mais com a gente. Ela vivia dando desculpa pro patrão e vivia levando atestado. Mas podendo estar lá, não estava doente, mas queria ficar em casa. Chegou uma certa vez, ele tinha que fazer corte. E ele ainda chegou a elogiar, mas tinha que fazer corte porque a situação da empresa não estava boa. Ela foi a primeira a ser cortada. Por quê? Hoje ela chegou à ocasião de ter um testado obrigatório, desempregada. Porque ela ficou um bom tempo desempregada. E ela entrou em frustração. Então você que está com saúde, você que tem toda a condição de estar trabalhando, trate bem o seu patrão e seu patrão venha tratar você bem também, seu funcionário. Porque muitos aí estão batendo a cabeça, vocês não são inimigos. Para ter um trabalho legal, tem que ter respeito. Parceria, né? Parceria. Então, o que você não está conseguindo parar para pensar, ouve esse vídeo. Pensa um pouquinho aonde você está errando para poder acertar. Porque não é errado você sentar e pensar, tô eu fazendo um trabalho legal? Às vezes o rendimento não tá legal. Você somou o mês de agosto, não foi legal, não foi bom. Mas por que não foi bom? Aonde você errou, você passa a fazer mês de setembro diferente. Isso é em todo sentido. Na vida profissional, no seu ministério, na sua família. Qual foi o rendimento? Se está negativo, vamos resolver. Se for positivo, vamos melhorar. Esse é o motivo de nós pensarmos. É só isso que eu quero falar. Então, pessoal, mas a palavra de Deus diz quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Confesse. Mas os que as confessa e abandona, e deixa, né? Não basta só confessar, não basta só sim pedir perdão, tem que deixar. Alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme ao Senhor. Mas o que endurece o seu coração cairá em desgraça. Então não endurece, né, Bruno? O que é endurecer o coração? É achar que sabe tudo. É achar que não precisa de ninguém. Já aprendeu tudo. Nós temos muitos relatos de pessoas que achou que não precisava, que era o bambambam, que era o tal. Endureceu seu coração e hoje está vivendo uma vida de trevas. Maior exemplo de todos do século, dos milênios, de toda a época é Lúcifer, a antiga serpente enganadora. Ele endureceu o seu coração e caiu em desgraça. Ele não reconheceu Deus como Senhor e Salvador, e o único e infinito Deus, e caiu em uma desgraça eterna. E quer levar também você para essa desgraça eterna, endurecendo seu coração com pensamentos contrários. Não ajuda não. Com irritação, com ódio, com raiva. Ele que criou o Deus chamado Mamon para poder iludir o ser humano. Porque o ser humano é materialista, não é verdade, pessoal? Cá para nós somos tendenciosos ao lado material. Mas quando nós estamos com a nossa inteligência, que é o nosso espírito,
focado na palavra de Deus, a gente tem a luz do Espírito Santo para poder nos guiar, para não deixar o nosso coração cair na desgraça do egocentrismo, do egoísmo, da avareza. Então essas são as transgressões que ele trabalha para que você não prospere. Prosperidade, pessoal, vamos entender, prosperidade não é dinheiro somente. Prosperidade é paz. Quando ele diz aqui, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais terá paz. Você, quando é injusto, você não tem paz, não tem tranquilidade, não tem alegria, não tem vida. É por isso que lá em cima no versículo 12, Provérbios 28, 12, diz assim, quando o justo triunfa, a grande alegria. Ser justo nos tempos atuais é pela fé, meu amigo. Se não for pela fé, tu não consegue não, porque o instinto humano é um instinto pecaminoso, é um instinto dado ao egoísmo, ao eu. Então, há esperança se você não deixa o seu coração se endurecer. Então temos que ter cuidado. Aí a prosperidade chega, a paz chega, a abundância chega, os contratos começam a aparecer, as vendas começam a ir de vento em polpa, sem muito esforço, porque às vezes você se esforça tanto para fazer algo que é tão simples de se fazer. Por quê? Porque você tem lutado com a força do seu próprio braço. Nos tempos finais que nós estamos vivendo, se o Espírito Santo não estiver no negócio, se o nosso Senhor Jesus Cristo não for o centro de tudo, não vai, meu amigo e minha amiga. Essa é a direção que Deus tem para nós. E para poder fechar com chave de ouro, lá no versículo 19, 28, 19, diz assim, o que lavra a sua terra terá pão em abundância. O que é lavrar a sua terra? É cultivar, é plantar, é ser, sabe, gentil na sua terra. A terra muitas das vezes é a sua fábrica, é a sua loja, é os seus liderados, é os seus subordinados. Terá abundância de prosperidade. E lá, para completar, diz assim, mas o que corre atrás de coisas sem valor será farto de pobreza. Às vezes você está correndo atrás de coisas que não é importante. Jesus é importante para que a prosperidade chegue. Diz assim no 20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer, não ficará sem cartigo. O que é a pressa? É a ganância. Você, às vezes, quer usar até métodos impróprios para poder prosperar, para poder enriquecer. Métodos mentirosos, métodos falsos. Não, meu amigo e minha amiga. Deus quer que você use os métodos corretos. Amém? Essa é a mensagem, essa é a direção dessa segunda-feira. A Rose vai fazer uma oração para que Deus possa te dar entendimento para todas essas palavras. Que essas palavras venham ser espírito e vida para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, nesta manhã, meu Pai, nos colocamos diante de Ti
Perdoa, meu Pai, todas as nossas transgressões, tudo que não te agrada. E nesta manhã, meu Pai, possa todos nós, o teu povo, abrir o entendimento, Senhor, através do Espírito Santo. Senhor, venha tocar, Senhor. Senhor, venha agir. Meu Deus, que venha haver entendimento, meu Pai, para fazer o certo. Que você venha ter equilíbrio, venha ter paz, venha ter direção, venha ter sabedoria. Meu Deus, harmonia. Meu Deus, que venha haver harmonia no trabalho, harmonia no lar, harmonia, meu Pai, no casamento. Meu Deus, dê, meu Pai, condição que todos venham te glorificar. Meu Deus, porque uma pessoa sem direção, meu Pai, ela nada faz. É verdade. Ela corre atrás do vento, meu Senhor. É verdade. E nada, meu Pai, ela tem para fazer de diferente, porque ela não tem a tua direção para caminhar, a tua sabedoria. É o único que pode dar paz, é o Senhor. Então faça isso, Senhor. Nós te pedimos, nós estamos suplicando pelo teu povo, todos que nos ouvem, todos que nos acompanham, todos, meu Pai, do ministério, apoio soldados feridos, todos, meu Senhor Jesus, que faz parte dos projetos, todos os projetos, meu Senhor, do apoio soldados feridos, visita todo o teu povo, a nação, meu Deus, faz a tua obra, porque para que teu santo nome seja glorificado, exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Minha amiga, meu amigo, você que não pôde vir de manhã para o culto, lutar pela tua vida financeira, buscar uma direção, às 19 horas estaremos aqui, fazendo esse trabalho especial, esse trabalho aonde Deus tem abençoado. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde nessa segunda-feira. E que tua semana seja uma semana próspera. Uma semana de direção. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Até mais tarde.